vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, para você participar o chat no site da AltV. O WhatsApp é 974012235 e um telefone à sua disposição, São Paulo, 115052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, vereador Aurélio Nomura. Prazer tê-lo aqui, Nomura. Prazer é meu, gostaria de cumprimentar o Zacopé, gostaria de cumprimentar o Levron, o doutor Levron, o Estênio, a Zenilda e o Fausto Camunha, desejar a todos um ótimo ano novo, que a gente possa, apesar da crise, possamos sair ilesos desse ano. O PSDB já escolheu o seu candidato a prefeito em São Paulo, Nomura? Olha, eu acredito, eu sou favorável à candidatura do André Matarazzo. Eu acredito que a grande maioria... Primeira vez que alguém do PSDB dá um nome. Não, eu não fico em cima do muro. Apesar do meu nome, Nomura, sim. eu desço do muro. Nomura, eu desço do muro. Ao PSDB, a identificação plena. Mas mostra a minha posição, que é totalmente equivocada. Parte, é bom tê-lo aqui. Professor Estélio da Cunha, prazer tê-lo aqui, professor. Obrigado por me convidar ao programa de novo e um bom ano para todos, né? Engenheiro, consultor em energia, Estélio da Cunha. Depois o senhor conta para a gente esses preços do petróleo que estão oscilando dessa forma, para baixo. Já quer que eu fale? Não, depois não, oscilando para baixo. Né? Oscilando para baixo, quebrando acabou a Petrobras, né? Acabou a Petrobras. Também conosco o otorrinolaringologista, Dr. Levon Mictarian Neto. Prazer tê-lo aqui, doutor Levon. O senhor é da Associação Brasileira do Sono no Guarujá? Não. Não? Então, esse Guarujá aqui, eu ia falar, o senhor como otorrino deve ter tido muita procura no Guarujá, não tem nada a ver o Guarujá. Essas são as pegadinhas que a gente... Eu perguntei para o senhor falou só o gás. É um gás no Guarujá. Falei, hoje, otorrino no Guarujá neste final de semana, o consultório deve ter. Mas mestre em Ciências da Saúde, membro da Sociedade Brasileira de Rinologia e Associação Brasileira do Sono, correto? Vocês têm um currículo intenso, tá? Às vezes eu esqueço alguma coisa. O Guarujá foi só no final de semana. Relaxa um pouco. Ok. Doutor Mictarian, conosco aqui também. Olha, a partir de hoje, Nomura, também o professor Estélio, o doutor Levon, taxistas de São Paulo, sob pena de multa de 36, quanto é? 35,52, que essa é preciosíssima multa, né? Todos os taxistas de São Paulo serão obrigados a vestir roupa social para trabalhar. Inclui calça, camisa de botão, sapato lustrado, blazer e as mulheres tailleur. Nomura, tenha todas as outras exigências que eu acho que já, maquininha de cartão, carregador de celular, ar-condicionado, acho que isso já existe. Já existe. Na realidade, isso é um grande absurdo. O que o vestimento vai melhorar o serviço do taxista? Muito pelo contrário. A afirmação que eu estava vendo nos jornais, não, o pessoal trabalha de bermuda, aquelas camisetas indecentes. Mas eu não vi, olha, eu sempre tomei táxi, nunca vi ninguém de bermuda, não existe isso. Sempre eu vejo as pessoas bem trajadas, com dignidade, se apresentando, mas eu não entendo por que uma gravata vai mudar tanto esse serviço. É mais uma falácia do prefeito. Infelizmente, ele vem com essas decisões que são totalmente inoportunas, não somam absolutamente nada. Então, eu prefiro nem comentar, porque eu acho um absurdo o que se propôs aqui. Já existe, os taxistas adotam dessa forma, não é? Eles não usam aqueles bonés
de beisebol, se é que podemos definir dessa forma. Ele sabe que tem que usar aquele boné inglês que o Stélio usa sempre. Mas isso é comum, quer dizer, eles já têm consciência de como se apresentar. Stélio, que usa muito táxi, Não, eu acho o taxista de São Paulo ele é arrumado. O táxi em São Paulo é arrumado. Ele é um táxi branco lavado, a frota é nova. Eu não vejo assim utilidade nenhuma nisso aí. Eu acho que não vai mudar em nada. Inclusive o taxista dá a impressão que ele anda fardado, porque normalmente estão de camisa branca e calça preta, né? Normalmente. tudo bom? Acho que eu concordo com a mesa. Não vejo o que vai ter de vantagem, inclusive para Agora, nós que o somos prefeito, que ele vamos toda usar o semana táxi. ele tem uma razão para aparecer, né? Porque isso é tipo da coisa que o Jânio fazia, né? O Jânio tomava umas atitudes Bem assim, lembrado. ia para a porta da padaria para ver se o lixo estava correto, você lembra? Sim, Então, eu acho que é só midiático. dava incerta de madrugada, Dava mas ele incerta. tinha os horários, né? Parava no trânsito. Ligava para a Rede Globo para dar cobertura e ia, Como é que é? não é? Como é que é? Não tinha aquela o Não Rede sei. Globo da madrugada, né? Liga, ó, o prefeito está indo lá, então aí vai todo mundo. Eu acho que esse prefeito ele é midiático, ele não está fazendo o que tinha que fazer Esqueceu de ligar para. e esqueceu Pras de ligar para a TVs. Globo. Olha, todo mundo direitinho, as fotos aí. Esqueceu de ligar para a TV para ter a Até cobertura. porque ninguém iria mais, né? E no Guarujá, a Câmara Municipal criou comissão parlamentar para apurar as responsabilidades sobre o incêndio em um terminal de cargas que terminou 37 horas após o vazamento de gás ter ocorrido. As chamas só acabaram quando o Corpo de Bombeiros conseguiu abrir todos os contêineres e lançar água, lançar alguma coisa no interior para parar, né, produtos químicos e tal. 200 pessoas buscaram hospitais devido a problemas causados pela fumaça. Doutor Levão, por isso que eu perguntei, se fosse do Guarujá, a clientela Estava teria, bem, estava bem. Overbook. teria o overbook no consultório. O sem que dúvida. ocorreu lá era aquele ácido clorídrico, foi o que saiu. Ele entrou em contato com o ar, é o ácido usado na piscina, aquele cloro usado na piscina. Em contato com a água, ele não é tão nocivo assim, a gente entra na piscina. Agora tem um detalhe também, no ar, transportado pelo ar, ele vai para uma população enorme, onde tem rinite alérgica, tem asma, bronquite, DPOC, pacientes de idade com problema pulmonar. Aí a coisa foi onde teve o problema. O que É, é a DPOC? biofauna DPOC também, né? é Desculpa, distúrbio pulmonar obstrutivo crônico, é o finzinho do fumante. Sim. Né? Não, tem um pulmão que já não responde mais. Então, ele já não tem uma oxigenação perfeita. Tem algo que vai irritar mais ainda, fica pior. E o paciente com rinite, a criança, acho que foi muito importante ali esse quadro. Foi o que eu li, o que eu ouvi, foi a corrida aos hospitais com crise de espirros, crise de falta de ar e os olhos lacrimejando. É o cloro, é o ácido que irritou bastante essa situação. Teve um problema sério lá. Não, eu acho que teve um ataque à fauna local também, né? Todos os pássaros ali, né? Porque É um ácido É um no ácido, ar, né? no ar ainda. Como é que passarinho- acontece isso, o Stélio? passarinho morre, né? Sim, sim. Ali, isso, então. Não, o que acontece é o seguinte, vamos ver, não é o primeiro acidente em um ano, né? Sim. Já é o segundo acidente em um período de um ano em Santos. Não houve as mesmas proporções não- que esse. Não, o anterior foi muito maior, que foi o incêndio da base da Ultracargo, né? Que ficou ali queimando mais de semana, né? Eu E lembro. teve ali, levou para a atmosfera provavelmente uns 10 milhões de litros de combustível, né? Então já teve um alto dano à fauna local. Aquela região dali, ela é extremamente sensível ao meio ambiente, né? Aquela parte do Pantanal, onde ficam os pescadores, etc. Mas o que mais me espanta nessa situação, Zancopé, que eu acompanhei desde o início, porque entrou logo assim no portal do UOL, né, que toca o apito lá no celular, a gente atende, é que não tinha um plano de emergência da empresa. É verdade. É verdade. O bombeiro teve que Né? ser Então, chamado. Então, ninguém E sabia o que se era fazer? fogo, se não era fogo. É Ninguém verdade. sabia nada. Teve uma repórter da Rede Globo, local, que falou assim, não deve ser incêndio porque não está muito quente. Foi o que ela falou ao vivo.
Aí depois os bombeiros chegaram e disseram, não, é isso, é aquilo. Aí entrevistaram uma velhinha, como o doutor acabou de falar, ela disse, não, eu estou aqui, eu estou toda quente. Quer dizer, a mulher estava pegando fogo, estava queimando o pulmão da velhinha. E não tinha um plano da empresa, Brasfrio, Frio, alguma coisa assim, o nome da empresa. Né? E o bombeiro também não tinha, ou seja, uma carga daquela tóxica estava armazenada e não tinha nenhuma documentação junto à CETESB, ao porto, não tinha plano de emergência, de contingência, no caso, e os bombeiros também foram tomar atitude quando chegaram. É verdade. Hã? Mas esse plano de contingência aí, a mesma forma aconteceu neste incêndio que você se Também não referiu. tinha, e isso nós fizemos programa e nós falamos. E se leva à dedução Que lá o negócio está, né, aquele que na pura sorte. vai armazenando, né, o tal negócio, deixa aí, arruma um lugar e coloca. E para que fica? Eu não entendi por que eles usam para alguma coisa, ficar daquela quantidade armazenada. Né? Isso eu também não sei. Puxa, isso preste atenção, Zancopé, tinha que ter um plano de armazenagem. Porque se vai ficar armazenado, tem que saber como armazenar, né? Para não acontecer nada. E na hora que começou a ter o acidente, não se sabia o que estava acontecendo, que é pior ainda. Sim. Né? Vereador, Eu acho que essa CPI da Câmara Municipal do Guarujá vem de encontro a essa questão. Uma coisa que nos indaga é que não tem uma regulamentação com relação à manipulação, ao armazenamento dessas cargas. A gente tem visto que, na realidade, está correndo frouxo. Né? Totalmente As agências de regulamentação e tudo. Começa por Mariana, por exemplo. Cadê o plano de contingência? Cadê o plano de emergência? Não tem. O que nós vimos recentemente no Guarujá, não aconteceu, não tinha e não tem absolutamente nada. Naquele incêndio que Zancopé e o Estênio acabou de falar, também não houve e não tem absolutamente naquele incêndio nada. do terminal da Transultra, né, se eu não me engano, o Transultra ou Ultracargo, agora não me lembro o nome direito, qualquer técnico em armazenagem de combustíveis que vê uma fotografia daquela, tanques de 3, 4 milhões de litros, um colado no outro, manda fechar a base no ato. Não é verdade? Não tenha dúvida. Quando eu fiz inspeção em base, muitos anos da minha vida no exterior, de helicóptero você já dizia, aquela base não pode operar. Entendeu? E aquilo ali nós tivemos muita sorte de não ter sido um negócio traumático, porque os tanques, graças a Deus, eles conseguiram ser resfriados e o combustível não veio em chama para a rua, né? Porque poderia gerar os bleves, né? Que são aquelas bolas de fogo que vão queimando tudo. ok. Conosco também o vereador Jamil Murad. Prazer tê-lo aqui, Jamil. Mais próximo, por favor. Prazer é nosso. Reiniciando aqui a tribuna aqui dessa importante emissora. O senhor acompanhou o que aconteceu nesse final de semana no Guarujá. O assunto é esse. Sim. Qual é a tua análise sobre o que se passou por lá? Olha, infelizmente nós estamos sujeitos a esses acidentes que são gravíssimos, né? E perfeitamente evitáveis. Tem que se ter mais responsabilidade na garantia dos meios para evitar os acidentes. Esse fim de semana tomamos conhecimento que o engenheiro, por exemplo, no caso lá de Mariana, né, é um consultor da Samarco, ele disse, tem trincas, né? Sim. E as medidas não foram tomadas. Ele já tinha apresentado um relatório há Já tinha anos. apresentado. Mas, vereador, no caso lá da Samarco, é interessante a gente notar que a licença que eles tinham era para rejeito da Samarco. A Vale do Rio Doce vinha há mais de 10 anos colocando o rejeito dela também. Então, é uma questão de peso. A questão de peso. Fez um gato. Fez um gato, o famoso gato. Quer dizer, a gente tem aqui uma barragem que ela está desenhada para ter um limite de pressão geostática aqui, né? Aí, de repente, esse limite vem com mais resíduos de minério de ferro
e triplica a quantidade de peso específico à porta da barragem, vai estourar. Isso todo mundo sabe. É só... né? Eu estou de acordo com o seu comentário, porque tem que seguir rigorosamente o que a ciência manda, né? A legislação muitas vezes ainda não existe, mas os técnicos, os profissionais, os engenheiros, eles têm que ser ouvidos, têm que ser respeitados nas suas opiniões. Claro. Eu acho que aquele engenheiro não foi respeitado. E é a salvação dele, né? Porque que ele tenha dado aquele parecer, não é mesmo? Então, quer dizer, acidente pode existir, só que quando se transgride as normas, e é isso que ocorre, às vezes para ficar com menor custo, ou por irresponsabilidade mesmo, para dar o jeitinho. Para dar o jeito, né? A Vale jogando o aproveitando, rejeito dela, né? Aproveitando, fazendo aproveita. gato, né? Já que a Isso Vale não é controladora possível da mais. Samarco, então joga no que é nosso mesmo. A Esse é o nossa, raciocínio. a nossa lamentável. engenharia é de alta qualidade, eu considero. Por exemplo, aquele túnel que tem na Via Anchieta, indo para Santos, né? Quantos anos tem aquele túnel? Ele é da década de 50, Anchieta, Isso. né? Então, tem quase 70 anos, né? Nunca houve, que eu saiba, nunca houve problema, né? Espero que... E tem tantos outros, a Ponte Rio-Niterói, já tem uns 40 anos, né, dentro do mar, enorme, aquilo. Até hoje, felizmente, não tem aparência de acidente. Agora, também a manutenção, né? O que Tem acontece, ter, vereador, é o tem que ter o seguinte: controle. a população em volta, ela tem que saber o que aquilo pode afetar nela. Então, o que a gente vê no caso de Mariana? Todos os programas que eu assisti, a população não tinha a menor ideia do que ali estava acumulado uma lama que poderia extinguir a situação de vida deles. Verdade. Isso é uma coisa muito séria. O negócio de Santos, ali estava acumulado 19 contêineres cheios do hipoclorito, que o senhor fluorito, não é? E ninguém sabia. Não pode isso, Zancopé. A primeira coisa que se faz em armazenagem e manuseio é você alertar a circunvizinhança o que tem ali. A população não é nada, as autoridades não tinham conhecimento. As autoridades. Né? As autoridades. Então, E o é um transporte, absurdo maior. por caminhão de carga Mas, Jamil, não é perigosa? cientificado. Não é cientificado. E Vai passa dessa forma que derrama um ácido, por exemplo, numa pista dessas aí. Que teve outro dia, na mesma semana, se eu não me na engano. mesma não foi? semana. Tem com Então, frequência. não dá para permanecer como é. As autoridades têm que ter mais responsabilidade. Jamil Murad, Estélio da Cunha, Dr. Levon Mictarian, Aurélio Nomura, 13 delatores da Operação Lava Jato já foram condenados pelo juiz Sérgio Moro, apenas que somam 274 anos, 7 meses de reclusão. No entanto, os acordos de colaboração com a Justiça reduziram o tempo. Somados ficarão presos no máximo 6 anos, 11 meses em regime fechado. 2 deles, Augusto Mendonça e Júlio Camargo, da Toyo Cetal, cumprem os 9 anos a que foram condenados em regime aberto, sem tornozeleira eletrônica, apesar de terem confessado os crimes que renderam penas de mais de 40 anos de prisão. Vereador Jamil Murad, algo sobre essa redução. Essa soma, para antecipar, desculpa, essa soma é muito confusa, porque soma tudo. Né? Então, somamos, tem 40, sei lá quantos condenados. Aí eu somo tudo, depois diz que foi reduzido. Eu acho confusa essa conta. Nós, Desculpa se interferir, né? acreditarmos nisso, deveria existir uma norma, porque isso é negociado, né? Quanto que vai reduzir, o indivíduo vai falando. Não quer dizer nem que ele falou tudo. Ele falou algumas coisas que interessam, ele negocia a redução da pena, né? Qual é o critério? Porque aquele indivíduo transgrediu a lei também, aquele que confessou.
né, que ele transgrediu. Quer dizer, então, transgredindo, confessando o crime, zera. Né? Bom, então não dá. Eu acho que teria que, por exemplo, ter um piso. Pode reduzir até um certo nível. Né? Pelo menos Acho que a redução não pode dar vantagem, né? Isso, ele teria Né? que Vai cumprir reduzir uma 30%, vantagem tanta que como se não 30%, tivesse acontecido nada, não fez nada. Então. Mas, Pelo Jamil, menos. na realidade, você não reduz, não extingue a pena. Aquelas pessoas que confessam, eles têm a redução da pena, mas ele não tem a absolvição Isso. da condenação. Pelo contrário, eu acho que o que precisa e o que está havendo é o seguinte, limitação. Você precisa limitar. O que está acontecendo com relação a essa redução? É muito, se a gente for analisar. De 200 e poucos anos para 9 anos para todos, alguma coisa está errada. Não, mas sabe o que é, eu acho que vereador? tem que ter a limitação. É que eu acho que o foco do juiz Sérgio Moro foi o seguinte, trazer de volta o ativo retirado do governo, né? Quer dizer, trazer de volta o dinheiro com as multas. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega aquele Barusco, que não está aqui nessa lista, né? Ele devolveu os 98 milhões e mais 17 milhões de multa. Então, quer dizer, eu acho que o juiz Sérgio Moro aqui, né, que é uma pessoa levantada por Deus, né, que está limpando tenha esse dúvida. país, né? Não tenha dúvida. Ele focou assim, não. Nós temos que trazer o dinheiro para casa, mais a multa, e ele tem que nos mostrar onde está o resto. Quer dizer, vai ter um momento em que esse resto já não vai ter o que devolver. Vai devolver e vai ficar em cana mesmo. Eu acho. Né? Eu acho que, na realidade, nós estamos falando em pena em abstrato. Vamos dizer, furto, até 10 anos. Então, vai somando tudo, dá 274 anos. Na realidade, concretamente, bom, agora vou enquadrar você por esse furto. Aí existe a redução. Eu acredito que isso deva ocorrer, mais uma atenuante com relação à delação. Doutor Levon, o senhor é médico, Jamil também é médico, mas... A gente fica... Já foi colocado aqui... Então, o cidadão é muito confuso, eu acho, essa situação. Para o cidadão comum, se eu transgredir qualquer coisa, eu tenho certeza que eu vou para a cadeia, nós temos um conselho nosso, vão caçar meu CRM, alguma coisa assim, eu vou sofrer realmente o ato do que eu fiz. Então, eu vivo num outro regime, eu não posso errar. Nós, como médicos, cirurgião, eu não posso errar propositadamente ou mesmo não querendo. Alguma coisa vai acontecer comigo. Então, eu não entendo muito bem essas situações de o dia inteiro, ele citou o UOL, eu vejo o UOL, é o dia inteiro delação. Né? Eu não vejo o que vai acontecer. Então, eu não entendo muito bem se isso aqui é vantagem, se não é vantagem. Eu concordo com ele, acho que tem que pegar no bolso das pessoas. Esse, para mim, é o principal. O cara achar que ele tem 90 milhões lá fora e fica aqui, tal, não sei o quê, porque isso, porque aquele cara, ele tem um dinheiro lá. Então, eu acho que tem que pegar no bolso, tem que ir lá tem que ir trabalhar mesmo, depois para aprender a ganhar dinheiro e não meter a mão no dinheiro. Agora, eu não sei como é que fica isso, eu não sou especialista. Então, como cidadão, a gente vê isso, que a gente tem que cumprir lei e acabou. Mas eles recebem as penas devidas, né? Quer dizer, o camarada fica lá com tornozeleira, a cara dele vai para a TV. É expulso de restaurante. Né? Eu acho que... É uma vergonha, mas eu acho muito distinto, muito diferente o indivíduo ficar preso com seus filhos, netos, esposa, você entende? Dentro da sua casa, né? Quer dizer... Não regime fechado, é isso? Fora do regime fechado. Fica na residência. Mas, Jamil, na realidade, o que precisamos é reformular o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei das Execuções Criminais, que permite isso. Permite. Você cumpre 1/3 da pena, você tem um abrandamento. Depende, se você se você tiver 6 anos, você vai para a rua. Então, a própria lei das execuções precisa...
Mas a lei, Aqui a própria... nem um terço. Não, mas é pelo cumprimento e pela pena que ele tem. 9 anos, 2, 3 anos, vai para a rua. Então, na realidade, nós precisamos mudar é a legislação que já há muito tempo vem uma solicitação, uma manifestação da sociedade para que tenha mais rigidez com relação a essa questão. Mas nós estamos usando o abrandamento, a liberalidade das leis penais anteriormente, e há necessidade de você impor rigor, principalmente a leis do colarinho branco. É importante nós colocarmos rigor. Acho que todos nós somos unânimes com relação a isso. Mas quando- É a hora da gente impor essa questão lá no Congresso Nacional. Quando você vê que 200 e tantos anos... Não, mas esses não são para os dois, 274, não, vereador. É para todos, né? É por pra isso que eu todos, disse, é Jamil, pra todos. Esse número aqui é não tá por isso que eu legal. disse que é confuso, porque não é a pena de um só. Alguém foi condenado a 274 anos. A soma, soma é deles. confuso, é uma Mas- notícia mas bastante também, confusa. Lá na sua origem, não é 6 aqui, não. anos e 11 meses que eles vão ficar presos, 6 anos, também é a soma. Então, Sim, sim. um é nada, o outro é 1 ano, o outro é tantos meses. Quando soma, dá 6 anos e 11 meses só. Perfeito, Quer perfeito. dizer, então, fala assim, não, o criminoso do colarinho branco agora está sendo punido. Mas a sociedade fala assim, mas o meu primo está preso lá, ele roubou uma bicicleta, está preso 3 anos. Esse aí era 100 milhões e ele vai ficar Mas, Eu não 10 entendo meses? isso, eu não entendo, mas sinceramente. desculpa, eu não- Jamil, mas 3 anos ninguém cumpre prisão. Né? Isso. Ninguém Abaixo de precisa. 4 anos. Né? Abaixo de É, 4 anos. abaixo de 4 anos. E outra coisa, a gente não pode esquecer que aqui o Zé Dirceu, por exemplo, está preso. Por quê? Porque já não era mais réu primário, esse pessoa daqui era primário, não era mais réu primário, foi lá e tentou 3 habeas corpus, não conseguiu, entendeu? Então, quer dizer, a justiça, ela está operacional legal aqui nesse caso, eu acho. Você está acompanhando Gente que Fala, retornaremos em instantes. Eu sou um fã desse Sérgio Moro. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Oi, eu sou Letícia Spiller e quero convidar vocês a fortalecer o movimento que quer criar uma lei para acabar com o desmatamento no Brasil. Nossas florestas não podem mais ser destruídas. São elas que garantem a nossa qualidade de vida. Eu quero floresta em pé, água fresca, clima ameno e desmatamento zero. E você? Participe, assine a petição. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias
por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. É triste. Menos da metade da população tem água potável para beber. 2.000 crianças morrem todos os dias por beber água contaminada. Por isso, quem não tem água não desperdiça nada. Ajude a acabar com o desperdício antes que a água acabe. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação, 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, 11h30 da noite em Guarulhos. Conosco hoje, nesta edição de Gente que Fala, o vereador Aurélio Nomura, que é filiado ao PSDB, o otorrinolaringologista Dr. Levon Mectarian Neto, o professor Estélio da Cunha, consultor em energia, vereador Jamil Murad, filiado ao PCdoB. Filiado ao PCdoB com convicção, Jamil. São meio século. Entusiasta do PCdoB, mas dizem que o comunismo acabou, Jamil. Está aí a China para mostrar que está em pleno vigor, né? Houve um reajuste, né? Porque não pode ser um dogma. Sim. Então houve uma nova formulação de acordo com as condições da China e tudo. E quando todo mundo quer crescer pelo menos a 2, 3%, a China com crise e tudo cresce a quase 7%. É bom provocá-lo sempre. Professor Estélio também, Dr. Levon, Aurélio Nomura, Jamil Murad. Pela primeira vez em 12 anos, a cotação internacional do petróleo fechou abaixo de $30 por barril na sexta-feira. Temores em relação ao crescimento da China e ao aumento das exportações do Irã levaram as cotações às mínimas. No Brasil, as ações da Petrobras, já em baixa, caíram mais 14%, 9,14%. Vem caindo, vem despencando até. Está R$6 hoje, 5,14 estava hoje. Hoje de manhã estava 5,14 no mercado futuro. Quer dizer, ela já foi 70, agora ela já foi 70 com dólar a 1,70. Né? E ela agora está 7 com dólar a 4. Então está menos de $2 a ação da Petrobras. Já foi $15, $20. Né? E o que significa essa... Eu me lembro que nas primeiras edições do Gente que Fala, né, o barril de petróleo estava a $30, $20. E você dizia, o barril vai bater no 100, vai chegar ao 100. Né? E isso aconteceu. E você falou, e depois que ele subir, que ele passar do 100, ele vai ter um decréscimo violento. Por quê? Essa mecânica, né? Sim. Esse primeiro período ali que nós comentamos ali, que o barril iria a 100, é porque você tem o preço do barril de exploração e mais o preço de logística, né? A logística naquela situação do Oriente Médio tinha a quinta frota americana. Então, para você manter o Nimitz e mais 35 mil americanos em serviço lá, custa dinheiro. E o americano não dá nada de graça. No free lunch. Não é isso? Então, isso aí a gente sabia que iria acontecer. Agora, essa mecânica para a política americana era importante, do preço do barril subir, porque eles tinham que viabilizar a sua produção interna. É muito interessante quando a gente fala do governo Obama, que o Obama não fez isso, o Obama não fez aquilo. O Obama ele conseguiu fazer uma política energética extraordinária nos Estados Unidos. A América saiu de uma produção de 4 milhões de barris para 9 milhões e 600 mil barris mês passado. Né? Quer dizer, então, o americano, o que ele está fazendo hoje, o americano está sempre com o olho no peixe
e um olho no gato. O americano está sempre jogando assim. Nós é que acreditamos que o peixe não está morto e que o gato não vai comer o peixe morto. Nós é que fazemos errado. Então, o que o americano fez nesses últimos 10 anos, com uma maestria que a gente tem que tirar o chapéu para o governo Obama? O governo Obama se aproximou de uma forma muito inteligente dos países árabes novamente, quer dizer, tirou aquela gosma que o Bush havia deixado, né, de bombardear Bagdá à noite, aquelas coisas todas, né? Fez todo um estudo para a coroa saudita, das reservas da Arábia Saudita, e apresentou para a Arábia Saudita uma situação que o pré-sal da Arábia Saudita, que é a lâmina d'água de 200 metros, tem 1 trilhão de barris de petróleo. 1 trilhão. Tá? Ela tem 300 bilhões de barris onshore, em terra, agora ela passa a ter 1 trilhão em offshore. Tá? E isso daí é um custo de produção não superior a $8 o barril. E o americano ele conseguiu fazer com que o rei, que já era velho, falecesse, veio um novo rei, eles convenceram esse novo rei a indicar um sobrinho que é jovem, doutor e pós-doutor por Harvard Business School, e ele vai fazer o lançamento da exploração desse pré-sal em IPO na Bolsa de Nova York, que será o primeiro IPO de $1 trilhão. E já está todo mundo querendo ser sócio do saudita. Agora, ao mesmo tempo que a América faz isso, quem é que está do outro lado do Mar do Golfo? O Irã. Então, o Irã também tem uma reserva dessa. Então, o que o Irã diz? Eu tenho que ser amigo desse pessoal. Porque vai sobrar $1 trilhão do lado de lá do mar, por que não aqui também? Todo mundo, o iraniano ficou americano desde pequenininho. Não é isso? Então, hoje, eu tomei o cuidado de, antes de vir para o programa, ver pelo satélite, já tinham 25 superpetroleiros prontos, ancorados para abastecer no Irã. Então, quer dizer, nós já temos um mercado de petróleo aí que o preço já está indo para baixo Vai cair mais ainda. com mais 500 mil barris dia. O Jamil citou a China. Então, a China já planejou, semana que vem está indo uma comissão de alto nível com o presidente Xi para primeiro Riad, na Arábia Saudita, e depois Teherã, que já vão negociar mercado futuro de petróleo. Ou seja, de repente, a gente aqui falando esse monte de bobagem do nosso pré-sal, eu sempre disse que os 75 bilhões de barris em um pré-sal de $48 não pode existir. Como é que, né, a gente não sabia que a intenção era saquear a Petrobras, né? A gente achava que a intenção era explorar petróleo. Hoje a gente sabe que a intenção não era essa. Explorar a Petrobras. Era explorar a Petrobras. Né? O petróleo é do brasileiro e a Petrobras é deles. Não é isso? Então, o que aconteceu? Matou o Cone Sul. Matou o Cone Sul, matou a Venezuela. O mundo vai botar seus focos na área de energia e negócios para o Oriente Médio novamente. Algo a acrescentar? Não, é só uma dúvida que eu tenho. Eu não sei, então, por que nós não reduzimos o preço da gasolina aqui no Brasil. Se saiu de 70, hoje nós estamos pagando 5, o que está acontecendo? Aqui é interessante, porque desde a época dos militares existe um preço, uma taxa cambial para ajuste do petróleo, né? Então, eu sou mais velho, né? Acompanhei isso aí na década de 70. Quem conseguia empréstimos no exterior para fazer a balança comercial brasileira girar era a Petrobras, né? Não é isso? Sim. A grande dívida brasileira era com a Petrobras. Então, a taxa cambial estava ligada a isso. Hoje, a taxa cambial brasileira ela tem que ser alta para a Petrobras poder importar e fazer lucro em real. Porque a Petrobras tem que pagar conta, né? Tá? Entendi. Mas isso, vereador Nomura, é importante a gente entender que nenhuma tacada de Washington matou toda discussão de petróleo no hemisfério sul. Não tem mais Falkland, não tem mais submarino francês para ser feito no Brasil para poder defender as nossas plataformas. Não tinha essa discussão? Tinha, não tinha? Acabou isso. Acabou o problema do Maduro na Venezuela. Acabou tudo. Entendeu? Perfeito. O Aurélio Nomura, o senhor quer acrescentar? Não, eu sou um entusiasta do valor da Petrobras.
e estudei muito também toda a história da Petrobras, as dificuldades para firmar uma grande empresa, desenvolveu tecnologia que serve não só para o petróleo, mas serve em outras áreas da economia. E a questão do petróleo não é só o problema econômico, ele também tem um valor político. Então, tinha um valor político na Venezuela. Daqui 30 anos, quando abrirem os segredos aqui, segredos dos Estados Unidos, que nós vamos ver o que aconteceu no Brasil, tem uma parte dessa crise que é essa luta para o Brasil ter dificuldade de se firmar como um grande país. Para fundar a Petrobras, teve muita dificuldade, até o Getúlio, naquela crise, acabou se matando, né? Vira e mexe, querem comprar a Petrobras. Eu li ontem que estão vendendo a Transpetro por causa da crise, que é a maneira de transportar, e nós temos... A concepção da Petrobras seria uma grande empresa que explora o petróleo do poço ao posto de gasolina. Então, pesquisa se tem ou não petróleo, depois extrai o petróleo, depois refina o petróleo, depois põe no posto para ser consumido. Toda essa cadeia dá muito lucro, né? Agora, como é difícil vender a Petrobras, estão tentando esquartejar a Petrobras. A BR Distribuidora é uma delas, né? É isso. São 17 empresas da Petrobras. Transpetro já, então, ontem noticiava que vai ser vendida. A BR, então vem a exploração da crise o senador fulano de tal, que explorava a BR, e nomeava seus apadrinhados na BR, e, portanto, a solução é vender a BR. Quer dizer, então, eu não engulo isso. Eu não engulo. Eu acho que se tem ladrão, prende o ladrão. Existe a lei. Até Agora, mesmo porque, o patrimônio é do povo. nesse momento, a Petrobras deveria estar capitalizada o suficiente para estar entrando em um IPO desse em Nova York e ir botar a plataforma com tecnologia dela no Mar do Golfo. Não, entendeu? Porque a Petronas da Malásia vai fazer, porque as empresas russas vão fazer, o mundo inteiro vai para lá. Agora, por que a gente não vai? Porque nós estamos quebrados aqui. Perdeu o passo. Agora, perder o passo é importante. Perder o passo por uma crise política que já acentuou a crise econômica, que existe independente da crise política, mas ficou mais grave a crise econômica por causa da crise política, né? E aqui nós precisamos de solução. Nós precisamos de... o povo brasileiro tem um método de eleger o seu governo. Foi eleito, os que foram eleitos têm que dar conta disso. Faz um ano que uns tentam impedir que se governe e outros mostram que são incapazes de governar. E o Brasil, com dificuldade, tem que resgatar a governabilidade do país, porque toda a sociedade sofre, as empresas brasileiras sofrem, a economia do Brasil sofre. Você entende? Agora, e se um grupo desses que é de oposição assume, não vai pegar como consequência um país, uma economia mais estourada, mais problemática? Quer dizer, nós somos brasileiros, independente de qual partido que for, o povo escolhe aquele partido, ele tem que governar, tem que mostrar o seu serviço, ser criticado, ser bombardeado, mas tem limites para isso. Na minha opinião, Perfeito. tem limites. O Jamil é médico, o doutor Levon médico, o Nomura o vereador Nomura é advogado, o Estélio é engenheiro. Especificamente, mas é lógico com a participação dos demais na mesa aqui, Jamil, doutor Levon, o ministro da Saúde, Marcelo Costa, afirmou, não sei se em tom de brincadeira ou não, mas que torcia para que as mulheres se contaminassem pelo Zika antes da idade fértil. Seria uma forma de conseguir a imunidade no caso de uma gravidez.
Nem vou avançar. É um assunto que não deve se brincar. Na minha opinião, um ministro numa É um posição... absurdo. Fazer uma brincadeira, não me interessa nem se foi brincadeira ou não pode falar uma bobagem dessa É um sem... absurdo, não porque tem o quê. no começo do século XX, então já passando 100 e poucos anos atrás, né, nós já combatemos a epidemia, era a febre amarela, não é mesmo? Quer dizer, os soldados tinham que levar os agentes de saúde porque se esperava com um cacete para bater na cabeça dos agentes de saúde, mas era necessário fazer aquilo. Foi e erradicou A poliomielite foi erradicada do Brasil. também foi erradicado. Muito bem. Agora, aqui, em vez de brincadeira como essa, deveria acionar o combate ao mosquito. Combate só ao prevenção, mosquito. Jamil, é só prevenção. Prevenção. A dengue, o mosquito, é Isso. só prevenção. E você não vai ninguém elimina lá a com dengue. uma raquete e matar mosquito, é só Elimina prevenção. três doenças de uma vez. Eliminava a dengue, eliminava a zika e eliminava a chikungunya. chikungunya. 3 patologias com Você um agente não só. vamos resolver Tem coisa mais isso se não simples. for enfrentado de maneira séria, né? E como profissional de saúde que sempre fui e acompanhando a construção de um sistema de saúde que protegesse os brasileiros, eu quero dizer o seguinte: quando, em torno da luta política, retiraram 40 bilhões da CPMF, né, sem... A explicação era a seguinte: não, tira do Tesouro. Não tinha condições de tirar do Tesouro, o sistema de saúde está mais empobrecido, sem dinheiro. Vai voltar de novo, quer voltar de novo. Portanto, as consequências, no meu entendimento, são essas. Epidemias, gente morrendo no pronto-socorro. Quer dizer, então, não tem outro jeito. Nós temos que Mas tem que encarar seriamente a coisa. independente de qual é o partido que está no governo. Tem condições de ter saúde para 200 milhões de brasileiros sem dinheiro? Não tem. E retirar dinheiro ajuda? Não ajuda, piora. E quando tinha, eu não provado. via também, eu nunca sentia. Tô há A CPMF 34 não anos. resolveu nada. Nunca Nem vi foi esse negócio ir pra aplicado, frente. O pra dinheiro nem era saúde, aplicado na CPMF. saúde. Não, não porque foi o aplicado na saúde. finado Adib Jatene disse o Nossa, seguinte: ele ele fala- abandonou Por o causa- ministério Exatamente por porque causa disso. enganaram ele. Enganaram ele. E ele não teve, Se teve um- pejo de falar, é. não. Me prometeram, me prometeram que ia aplicar na saúde e depois Ele ficou foram muito aplicar em sentido outra pessoalmente, na parte pessoal dele, ficou muito sentido. com Zancopé, toda a o situação. sistema político brasileiro, ele não é atrelado. O que vota é o que cobra sobre o voto. Você vota e acabou. Você votou, acabou. Não tem mais ação nenhuma. É verdade. Sim. Entendeu? E não é assim que funciona em primeiro mundo. O voto distrital, por exemplo, no Reino Unido, eu morei alguns anos na Inglaterra, pô, aquele MP, ele bate na sua porta e ele vem conversar com você. Ele quer saber o que está acontecendo ali. Ele chega ao detalhe de discutir a questão do leite que é deixado na porta da velhinha. Né? Agora, nós não somos assim. Né? Quer dizer, um deputado federal por São Paulo recebe um voto aqui, recebe um voto lá na fronteira com o Mato Grosso, o negócio é disperso, ele vai para Brasília e ele é cobrado de forma dispersa também. Né? Então, cadê a responsabilidade daquele que recebeu o voto? É verdade. Jamil, você foi deputado federal, teve seu mandato como deputado federal. Apenas para entender melhor, o orçamento que a presidente Dilma apresentou, ela já colocou a CPMF, mas a CPMF não existe. Não existe. Não. Ela já previu um orçamento com a CPMF. Então, para esclarecer, como é que faz o Congresso? Mas Zancopé, eu acho que aqui no município é uma coisa, porque está previsto, por exemplo, a construção de 3 hospitais com dinheiro federal, que nunca veio nesses 3 anos. Está previsto que nós vamos receber, esse ano, do governo federal, 5 bilhões. Nós nunca recebemos isso.
Nós recebemos, no máximo, um ano retrasado, o equivalente a quase 300 milhões. Não recebemos mais. Não ultrapassa 10% do que é solicitado do governo federal. E com essa crise que nós temos, a necessidade... A Câmara Municipal pode fazer o quê? Temos Nós dois contestamos, nós estamos discutindo, fizemos essa questão junto no plenário, na votação, pedindo para retirar essa questão dos recursos federais que nunca virão para cá e que colocasse um orçamento real. Retira esse dinheiro que não vai vir e vamos trabalhar dentro do lógico. Não adianta falar, olha, nós vamos... É claro, olha, não, vamos construir 3 hospitais com dinheiro que não existe. Vamos construir os corredores com dinheiro que não existe. Vamos construir creches, vamos construir EMEI com dinheiro que não existe. E é isso que tem que ter. Precisa ter seriedade com relação a como se faça isso. Eu tive refletindo sobre isso, queria colocar para a opinião pública. Quando o indivíduo é candidato, ele tem uma perspectiva do país crescer 4%. Era o que existia naquela ocasião da campanha eleitoral. 4%. Então, no município teria uma arrecadação, na União teria uma arrecadação, partilhando isso, vinha um valor para São Paulo. Né? Só que, então, os candidatos, nós temos uma lei que obriga os candidatos a fazer uma meta. Só que ele faz a meta com a previsão de crescimento de 4%. E depois entra numa recessão de menos 2%, menos 3%. Como é que ele cumpre isso? Mas quem é que diz que vai crescer 4%? Isso é uma falácia só, né? Sim. Eu vou falar que vou crescer 4% e vou enganar todo mundo. É uma que os expectativa. agentes econômicos fazem previsão. Só que essa previsão tem fatores externos, fatores internos. Né? E quando você soma tudo, ficou longe daquilo que era previsto. Para menos, né? Mas Jamil... Para menos. Exatamente. Para menos. Jamil, no caso do orçamento de São Paulo, por exemplo, foi baseado numa previsão do Ministério do Planejamento de março do ano passado, quando ainda se previa um crescimento de 3%. Nós levantamos, como já estava havendo a previsão negativa, mas mesmo assim não deram bola. Sim. Então, o orçamento já mostra por si que estava totalmente equivocado. Foi falado com o secretário de Planejamento, o secretário de Finanças, mas ninguém tomou providência, achou que isso era uma coisa normal. Então, nós estamos com um orçamento, com uma previsão de crescimento que não existe. Não existe. E já não existia quando a gente voltou. Então, Sim. é isso que está acontecendo. Na realidade, não está havendo um compromisso. Não é? O prefeito deveria vir, como o governador, olha, 25% do orçamento, vou cortar, porque não vai ter dinheiro. Eu acho que tem que ser realista, tem que chegar e encarar a população, falar, infelizmente, olha, com toda essa questão que nós estamos tendo, da crise econômica que está acontecendo, nós somos obrigados a fazer um encolhamento no orçamento. O prefeito, o presidente da República, todos deveriam apresentar uma proposta acompanhando a realidade. É isso que eu acho que era a minha posição. Né? No governo federal não existe isso. Pelo Já contrário. No orçamento consta CPMF que não existe. Que não Ele existe. está contando com os 40 milhões, sei lá quanto é que é. 40 bilhões que era. Da saúde. Então, está contando com esse dinheiro que sequer existe a fonte. Não é o dinheiro, não existe a fonte. É que aquele lá foi retirado, ele existia, foi retirado. Né? Jamil, é sempre muito bom tê-lo aqui no Obrigado. nosso Gente que Fala, agradeço. Agradeço também Espero ao que convite. encontre tempo em ou espaço na agenda para outras oportunidades. Muito bom tê-lo aqui. Nomura, Aurélio Nomura, obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço. Quero comentar novamente o Jamil. O Jamil foi colega do meu pai no Congresso, né? E tem uma honra muito grande de ser o companheiro dele, e além de companheiro vizinho. Que bom. Quer dizer que já está definido você tem definição sobre o nome do candidato do PSDB? Não, é o André Matarazzo, eu acho que vai ser do PSDB, tenho a certeza e a convicção. Contrariando o nome e o partido? Não, pelo contrário, eu acho que o partido vai se formar em torno do André Matarazzo. Perfeito, Aurélio Nomura, bom tê-lo aqui. Obrigado. Dr. Levon Nectarian,
Muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço, eu sempre aprendo. Tem Eu sempre aprendo tem alguma alguma coisa. orientação específica para essa época de verão? Como otorrino? Verão, como otorrino, hidratação das vias aéreas. Para mim é o fundamental. Soro no nariz. Um Soro no abraço, nariz. grato por ter vindo. Eu que Professor agradeço. Estélio da Cunha, Obrigado, Jean Coupé, pelo convite. a ação da Petrobras cai mais? É junk, né? Virou lixo. Lamentavelmente. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.